Fala galera, beleza? Eu sou o Cavaleiro Mascarado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje é o nosso último capítulo desta série de vídeos sobre o Concílio Vaticano, tendo como base o nosso querido O Reno se lança no Tibre. Vem comigo. Primeiramente eu quero render glórias a Deus por Ele me conceder esta graça de poder levar até você um pouco sobre o que acontece na igreja no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado a você que acompanhou esta nossa série de vídeos. A posição da Aliança Europeia baseava-se nos argumentos propostos por Padre Hanner e Monsenhor Philips, submetidos em Munique em fevereiro aos padres conciliares de língua alemã. Tais argumentos sustentavam a inclusão de um capítulo sobre a vida religiosa. Confirmaria as objeções protestantes de que na Igreja, pelo fato de existir o Estado religioso, há duas vias de salvação essencialmente diferentes. Que os leigos não são chamados à perfeição evangélica e sempre são postos automaticamente em nível inferior de santidade, e que os que pertencem às ordens religiosas são considerados como melhores do que aqueles que abraçavam o estado matrimonial. Aqui você pode observar que tudo que foi falado e escrito no Concílio Vaticano tinha um só objetivo: destruir todos os argumentos dos concílios anteriores. Todos os outros séculos passados, nada existe falando que os sacerdotes, que as pessoas religiosas são melhores que os leigos casados. Nunca se falou isso e a Igreja nunca pregou isso. Mas o Concílio Vaticano II, como você pode constatar aqui neste texto, vem acusar a Igreja de que os padres são melhores. Todos esses argumentos são para derrubar com mentiras o que a Igreja sempre pregou. Existe a vocação sacerdotal, religiosa e o matrimônio. Em nenhum momento a Igreja afirma que o sacerdote é melhor ou mais santo do que o leigo casado. Uma coisa fique bem claro para nós: o Concílio Vaticano II foi extremamente ambíguo. Ele sempre, no seu texto, deixava espaço para duas interpretações. E isso vai de encontro com o que a palavra de Deus diz: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O relatório sobre o capítulo 5 foi lido no dia seguinte pelo bispo de Bugres. Ele disse que a comissão de teologia tinha examinado cuidadosamente o texto e tinha feito observações e sugestões bem fundamentais e úteis. A seguir, enumerou as 4 principais pelas quais um muito grande número de padres conciliares tinha pedido, com muita insistência, que o Santo Concílio exprimisse publicamente e proclamasse o direito do homem à liberdade religiosa. Os 4 pontos são estes: a Igreja deve ensinar e defender o direito à liberdade religiosa, porque é uma das verdades cujo depósito Jesus Cristo lhe confiou. 2. A Igreja não pode se calar em uma época em que quase a metade da humanidade está privada da liberdade religiosa, por diversas formas de ateísmo materialista. Ponto 3. A Igreja, dentro da luz da verdade, deve mostrar aos homens como viver em paz com seus companheiros, grande número dos quais pertence a religiões diferentes ou são sem religião. Todos devem viver juntos, em paz, na única sociedade humana a que pertencem. Ponto 4. Muitos não católicos têm certo ressentimento da Igreja, ou ao menos suspeitam de certo maquiavelismo da parte dela.
achando que ela reclama pelo livre exercício da religião, onde os católicos são minoria, e desprezam o direito à liberdade religiosa, onde os católicos são maioria. A liberdade religiosa do Concílio Vaticano veio, sem dúvida nenhuma, promover o indiferentismo religioso, fazendo com que a Igreja Católica no mundo inteiro fosse colocada em pé de igualdade às outras religiões ou seitas. Que fique bem claro uma coisa: nós temos como base as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele disse que nós, em nome de uma paz, deveríamos abrir mão do que ele ensinou. Ele não dialogou, ele não reuniu com outras confissões religiosas, como os judeus. O que ele quis foi inaugurar um novo tempo, onde a sua religião, a religião católica, que perdura até os dias de hoje, sobre a qual ele disse: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E ela está de pé até hoje para provar isso, que é a verdadeira religião. A liberdade religiosa pregada no Concílio Vaticano II não é para defender católico, não. É para colocar em pé de igualdade as religiões, onde todas se entrelaçam no meio da paz, em maior harmonia. Consequência nefasta disso é o sincretismo religioso, o indiferentismo na religião e o ateísmo reinante. O clima religioso do mundo na época de João 23 era bem diferente do clima nos tempos de Pio IX. Desde então, o movimento ecumênico em favor da unidade dos cristãos tinha se implantado solidamente em todas as comunidades cristãs. Numerosos fatores haviam contribuído para a expansão desse movimento verdadeiramente providencial. O primeiro era a investigação bíblica de que tinha aproximado eruditos católicos e protestantes, anglicanos e ortodoxos. O segundo era a existência do Conselho Ecumênico das Igrejas, fundado precisamente para promover a união dos cristãos em todos os domínios possíveis e que, em menos de 30 anos, tinha visto sua composição ultrapassar 214 igrejas-membros, de pleno direito, e 8 membros associados. Igrejas protestantes, anglicanas, ortodoxas e velho-católicas. Enfim, a ameaça neopagã do nazismo na Europa durante a Segunda Guerra tinha unido na defesa da religião católicos e cristãos de todas as denominações, o que explica que o movimento ecumênico tenha primeiro se manifestado na Alemanha, na França e nos Países Baixos. Entre os chefes mais ativos do ecumenismo católico figuravam jesuítas e dominicanos. Só para lembrar, Papa Francisco é da ordem jesuítica. Ele é um padre jesuíta. Dá para você perceber, né? A conexão entre o Concílio Vaticano II, os jesuítas e o nosso Papa atual. Ainda bem que Deus, na sua infinita misericórdia, suscitou bispos conservadores no meio de todo esse caos, de toda essa novidade. E se nós temos ainda algum resquício de conservadorismo na Igreja, nós devemos a essa comissão. Em 14 de setembro de 1965, dia da abertura da 4ª sessão, os padres conciliares tinham um texto revisto da sessão do esquema sobre a Igreja no mundo, sobre o ateísmo, mas ainda desta vez não se fazia alusão explícita ao comunismo. Este silêncio incitou 25 bispos a distribuir uma carta datada de 29 de setembro de 1965, na qual eles enumeravam 10 razões pelas quais a questão do comunismo marxista deveria ser tratada pelo concílio. A carta estava anexada com uma petição com esta finalidade:
redigida sob a forma de intervenção escrita que foi amplamente difundida entre os padres. A carta afirmava que um eventual silêncio do concílio sobre o comunismo, depois que os últimos papas e o Santo Ofício tanto haviam falado sobre o assunto, equivaleria a uma desaprovação de tudo que fora dito e feito até o presente. Da mesma forma como Pio XII era agora injustamente acusado em público de se ter calado com relação à questão judaica, podia-se perfeitamente imaginar que no futuro o concílio, desta vez com toda a razão, seria acusado de nada ter dito sobre o comunismo, o que seria tomado como sinal de covardia e de conivência. E quem pesquisa sabe que esse regime assassino e ateu nunca deu certo em lugar nenhum. Pelo contrário, por onde passa, deixa um rastro de sangue, dor e miséria. A longa carta, que tinha sido escrita por Monsenhor Carli, foi distribuída por Monsenhor Proença Sigaldi e Monsenhor Marcel Lefebvre, cujos nomes não figuravam entre as 25 assinaturas por causa do grande antagonismo de que eles eram alvo tanto da parte do campo liberal quanto da imprensa. Então, nesse texto, fica muito bem claro o que o Concílio Vaticano II e esses bispos foram responsáveis. Se nós tivemos o PT no Brasil, se nós tivemos tantos regimes totalitários comunistas de esquerda no mundo, foi porque no Concílio Vaticano sequer mencionou, porque o concílio se acovardou e nada falou, muito menos condenou esse regime assassino. Iremos fazer um vídeo sobre este personagem ilustre, Marcel Lefebvre. Esse sim foi a maior sentinela dentro do Concílio Vaticano II. Irei fazer um vídeo especialmente falando deste grande homem de Deus. Então é isso, galera. Chegamos ao final dessa nossa empreitada, essa série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II. Que fique muito bem claro na sua cabeça uma coisa: o Concílio Vaticano II foi a pior coisa que aconteceu nos últimos anos na Igreja. Tudo foi gestado lá e hoje nós estamos, infelizmente, sofrendo todas as consequências nefastas dessa famigerada reunião. Mas nem tudo está perdido. Nós temos pessoas conservadoras no Brasil e no mundo, e nós jamais desistiremos de trazer de volta as coisas boas para a igreja, o canto gregoriano, a missa tridentina, o véu, a comunhão de joelhos e na boca, todos os valores que ao longo do tempo desgraçadamente foram se perdendo, tudo culpa dessa aplicação desse concílio. E você, sacerdote ou bispo, que um dia provavelmente vai ver esse vídeo, eu desafio qualquer sacerdote, qualquer padre, a dizer que o concílio foi bom. O concílio não foi bom. O concílio foi ambíguo. O concílio aplicou tudo o que estava na cabeça doentia desses bispos e padres. E se hoje nós temos a igreja relativizada, a igreja solapada, a igreja mal falada, são culpa de vocês. Vocês um dia irão se encontrar com Deus. Um dia todos os que estavam envolvidos no Concílio Vaticano II, que não defenderam a igreja, que muito pelo contrário, foram responsáveis por todas as inovações desastrosas que até hoje estão se consolidando. Um dia vocês vão se encontrar com Deus e vocês sentirão o peso da justiça divina. Obrigado a você que acompanhou a nossa série. De coração eu quero agradecer. E você que chegou agora no canal pode rever todos os 6 vídeos da série. Muito obrigado. Se você tem Facebook, compartilhe no seu Facebook
para mais pessoas. Não importa se eles não gostarem do vídeo, derem dislike, mas que a questão é que chegue a mais pessoas. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu canal, para quem quiser ver. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus que me concedeu a graça de poder fazer essa série de vídeos. Por mais que o nosso canal seja pequeno, tenha poucos inscritos, eu tenho certeza que uma pessoa que vê esse vídeo e vai entender toda a crise da igreja, entender através deste livro. Eu recomendo a você, já deixei o link na descrição do vídeo anterior, adquira esse livro que você vai compreender os porquês desta crise na igreja. Muito obrigado, tamo junto.